Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que realmente é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia têm sim que se preocupar. Existe a preocupação aí, todo mundo querendo ficar muito magro, todo mundo querendo fazer dietas milagrosas. É bom sim cuidar do corpo, fazer uma dieta também é bacana, mas tudo com muito critério, com muita saúde, para você não ter problemas. Porque a anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que é relacionado ao quê? Insatisfação exagerada com o peso corporal. A pessoa sempre acha que está acima do ideal e essa pessoa procura obsessivamente por um suposto emagrecimento. E assim tende a jejuar, força vômitos, faz exercícios físicos em frequência e muita intensidade, toma laxantes, diuréticos e aí mesmo se apresentando extremamente magro. Então isso é um problema que vem ocorrendo e a gente vai falar mais sobre esse assunto com a psicóloga doutora Olga Tessari. Tudo bem, Olga? Olá, prazer te receber novamente. Muito bom estar aqui. E um assunto que está mais do que no momento de falar, porque muita gente que não são mais só jovens, porque todo mundo pensa, são só as meninas que estão passando por isso, não, e não é, o quadro não é esse. Não. Na verdade, assim, o primeiro indício foi em jovens, em adolescentes que são muito influenciáveis, que acreditam que fazendo essas loucuras acabam emagrecendo, mas com o passar do tempo verificou-se que não só as meninas, mas os meninos, os homens, as mulheres, pessoas de várias idades estão aderindo a essa anorexia, não digo aderir, mas digamos, estão sofrendo com a anorexia nervosa e com a bulimia. Na verdade, porque aderiram a um pensamento do quê? Há um modelo que não existe, né? Porque é um critério que cada um tem uma maneira, um biotipo. Sim, mas infelizmente a mídia, né? Ela enaltece. Vende, né? Ela vende, né? O corpo magro. Se você vê, por exemplo, nas passarelas, as meninas praticamente anoréxicas. Né? Claro, existem meninas magras que têm um corpo esquelético naturalmente e hoje em dia são elas que são as escolhidas para desfilarem, tanto que eles fazem uma série de exames médicos para verem se realmente a menina sofre com anorexia ou não, porque já houve problemas, né, nas passarelas com essas meninas que às vezes até acabam falecendo por inanição, né, porque a pessoa que sofre com anorexia, ela não come. Ela simplesmente fala, vou parar de comer. Exatamente. Tá. Como é que começa esse processo, até para que os pais, ou até os filhos hoje em dia, porque às vezes eu já sei de casos que assim, a mãe entrou, vamos dizer, nessa coisa, preciso ficar jovem, principalmente às vezes quando acontece uma separação, tem que ficar nova, tem que ficar bonita, tem que ficar magra. Igual a minha filha, né? Tem mais bonita que a minha filha, e às vezes nem precisa ter a filha, né? A coisa de querer se valorizar e achar que a pessoa, ou se foi abandonada, se foi trocada, não, agora eu vou ficar magra. Né? A magreza parece que assim, vai resolver todo o problema. Exato, e não vai. Então hoje, assim, é o que você falou, acontece com todas as idades. O que a gente precisa observar para saber que a pessoa realmente já está entrando nesse quadro? Bom, dentro da família é importante, porque a família não percebe, né? A própria família diz assim, não, mas ela é magra mesmo, ele é magrinho assim. Magro de ruim. Magro de ruim, não gosta muito de comer, porque o que acontece? A pessoa que sofre com anorexia, ela gosta de preparar os alimentos. Então, normalmente ela vai para a cozinha, ela prepara tudo, monta a mesa e na hora de comer ela fala assim, não, eu já experimentei lá na cozinha, não comi, eu estou sem apetite. Então, a família... Isso já é uma coisa para ficar atento. É um indício, né? Porque normalmente quem fica muito tempo na cozinha acaba engordando, né? De um jeito ou de outro, se não fizer muita atividade física, acaba engordando, porque prova isso, prova aqui, aquilo. Que nem eu aqui no programa, dá uma provadinha aqui, outra provadinha ali. Pois é. Tem coisas irresistíveis, então... Ficar magrinho dentro da cozinha não é muito normal. Exato. Né? Outra coisa, por exemplo, a pessoa querer fazer as refeições trancada dentro do seu quarto. Né? Então, é muito comum, por exemplo, a mãe faz o prato, leva para o filho ou para a filha dentro do quarto, e aí esse filho come o mínimo dos mínimos e esconde o prato embaixo da cama, sempre dá um jeito. Então, para os pais é importante observar os cantos atrás do sofá, embaixo da cama, porque normalmente se tem uma faxineira, por exemplo, ela vai lá, limpa e não fica indício nenhum. Então é importante que os pais verifiquem se há restos de comida, embalagens escondidas em algum lugar.
Por quê? Porque o anoréxico, é óbvio que ele não fica o tempo todo sem comer. Né? Ele precisa se alimentar, nem que seja um pouquinho. Né? E esse pouquinho ele faz normalmente escondido. É diferente da pessoa que tem bulimia. Qual a diferença? A pessoa que sofre com a bulimia é uma pessoa que come bem até demais, né? E normalmente ela provoca o vômito logo em seguida após comer. Então, digamos, ela está numa mesa farta, ela se empanturra, come bastante, aí ela sai correndo, pede licença, sai correndo e vai para o banheiro vomitar. Né? Acreditando que se ela provoca o vômito, tudo aquilo que ela comeu, ela coloca para fora e não engorda. E é uma mentira. Por quê? Porque logo que você começa a se alimentar, existe um processo na digestão onde já começa a absorção dos alimentos. Então, é uma falsa crença de que você provocando vômito, você vai emagrecer. Sim. Né? Então, existem casos de pessoas com anorexia que provocam, que têm também bulimia, provocam vômito, mas na maioria das vezes não há necessidade. Por quê? Porque elas não comem. Simplesmente elas bebem água, muitas vezes elas passam semanas comendo alface, né? 1, 2 folhinhas de alface. Tá. Hoje já existe tratamento, mas antes do tratamento, o que seria preventivo, né, para que a pessoa não entre nesse quadro? A primeira coisa é a observação familiar. Né? Então, como eu disse, a família muitas vezes justifica o pouco peso do seu filho, da sua irmã, da sua esposa, enfim, não importa a idade. Então, observe essa pessoa, veja se ela faz as refeições normalmente, veja se ela se alimenta direito. Então, esse é o primeiro sinal. Então, se a pessoa evita muitas vezes de comer junto com a família, ou de não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro, então esse já é um grande sinal. E principalmente se a pessoa está perdendo muito peso. Né? Então, pegue a pessoa, leve-a para o médico para fazer uma avaliação. Só que assim, é muito difícil a pessoa anoréxica aderir ao tratamento. Por quê? Porque ela acredita que tanto o médico, como o psicólogo, como a nutricionista, eles são de complô contra ela para engordarem, né? Para fazer com que ela engorde. E na verdade não é engordar, é fazê-la dentro de um peso ideal. Exatamente, dentro de um peso compatível com a altura e com a idade dela. Até porque tem outras consequências, né? Sim. Um peso muito baixo na mulher, a menstruação para, para, e aí vem outras consequências, que no homem também deve ter vários fatores que vão realmente causar problemas. Sim, a pessoa muitas vezes perde os dentes, né? Chega a perder os dentes. Sim, porque como ela não absorve nutrientes básicos, o próprio corpo se encarrega de usar os nutrientes que estão guardados. Então, nossos dentes são puro cálcio. Então, se você... Vai buscar onde tem. Exatamente. Né? É o que acontece muitas vezes com a mulher grávida, que ela acaba, digamos, perdendo a dentição porque ela não ingere muito cálcio e o cálcio dos dentes vai para o neném. Tá, e como que é o tratamento disso? Então, o tratamento consiste em acompanhamento médico, psicológico e nutricional, além de uma atividade física compatível com a necessidade dela, né? Porque outra coisa da pessoa anoréxica é que ela muitas vezes faz muita atividade física. Então ela vai para a academia, ela entra às 8 da manhã e sai meio-dia, 2 horas da tarde. E ela se quer compensar e gastar, vamos dizer. Exatamente. Se ficou então, algum restinho de gordura, eu vou gastar tudo. E é interessante porque quando ela se olha no espelho, ela não tem a visão. É como se ela colocasse um óculos com um grau distorcido. Né? Sabe aqueles espelhos de parques de diversões, onde você se vê mais gorda, maior, né? A pessoa anoréxica se vê mais gorda. É interessante, porque por mais que você diga para ela, não, isso é pele, não, você está magra, não, mas eu estou vendo uma gordurinha aqui, outra gordurinha ali, outra gordurinha lá. Então, ela sempre acredita que precisa emagrecer. Então, levá-la para um tratamento é muito importante, mas é importante que haja empatia dela com o profissional. Então, os profissionais de saúde, eles estão preparados justamente para quê? Para cativarem essa menina, esse rapaz, essa senhora, enfim, essa pessoa que está sofrendo, para que ela se submeta ao tratamento. E a família precisa estar junto o tempo todo.
é importante. Não adianta você simplesmente, né? Porque eu vejo muitos pais, por exemplo, minha filha está com um problema, joga lá no médico, joga lá no consultório da psicóloga, não quero nem saber, né? Só leva e traz e não participa. É importante a participação deles. Acompanhar. Né? Exatamente, porque normalmente quem sofre com anorexia tem problemas sérios de autoestima, tem problemas sérios de aceitação, também. De afetividade. Muitas vezes ela tem dificuldade no relacionamento dela com a família. Então pode até ser que ela tenha ouvido em algum momento que ela seria bem aceita pela família ou amada se ela fosse magrinha, né? Então, por exemplo, a irmãzinha dela é mais magra do que ela, né, num determinado momento, e os pais são mais carinhosos com ela. Então ela pensa, eu preciso ficar magrela. Ou até uma competição, por exemplo. Também. Aí tem uma irmã magrinha e ela era mais gordinha. E aí começa uma disputa com ela mesma. Exatamente. Né? Eu preciso ficar magra, exatamente por isso. Ela chama mais atenção, tudo é em volta daquela outra pessoa. E aí ela precisa chegar, né, vamos dizer, nesse ideal que ela criou. Sim. E vai em busca disso sem medir consequências. E é muito interessante também colocar que é muito comum isso ocorrer com pessoas que eram obesas. Porque sofreram muito bullying na escola, com os amigos. Então, conforme elas vão emagrecendo e elas vão percebendo que elas são mais aceitas, mais valorizadas, elas pensam, quanto mais magra eu for, mais aceita e valorizada eu serei. Isso é complicado, né? Complicadíssimo. Porque nem sempre a família sabe lidar com esse momento. Sim. Né? Muitas vezes, não, eu estou bem, faz alguns exames, olha, se meu exame está tudo bem, eu estou bem. E nem sempre o exame vai estar mostrando nos primeiros... Não, né? E é importante colocar que, assim, a anorexia mata. Né? Vira e mexe, a gente vê na mídia, né? Fulana morreu de anorexia. A anorexia mata. Por quê? Porque a pessoa fica carente de todos os nutrientes. Então, chega uma hora que o corpo entra em exaustão e falece. Então, para evitar isso, é importante que os pais, ao menor sinal de que o filho ou a filha está emagrecendo sem nenhum motivo, levá-la ao médico, né? Logo no começo. Então, o quanto antes você perceber, mesmo que o médico diga não há nenhum indício de anorexia, seu filho está bem, melhor ainda. Mas é importante levá-lo ao médico ao primeiro sinal, justamente para evitar esses danos, porque quanto mais tempo a pessoa passa nesse estado anoréxico, mais difícil é sair dele. E consequências também ao longo da vida em outras situações de saúde. Exatamente. Não é? Que a gente nem imagina quando vai ver lá na frente por conta dessa falta de vitaminas e de todos os nutrientes por muito tempo. Pode gerar no futuro problemas maiores, né? Doenças, não é isso? Verdade. Que bom, obrigada por te receber mais uma vez. Eu que agradeço. Esclarecedor, e você fique atento sim com a sua família, com a pessoa que você ama, nem sempre é um adolescente, às vezes uma pessoa até mais madura, mas você com todo o amor, com todo o carinho, pode sim estar ajudando esse familiar aí a reconquistar, né, esse espaço que não precisa ser conquistado só pela aparência, né, e sim pelo valor pessoal de cada um. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho tem focaccia de tomate com queijo e manjericão. Não perca que eu volto já.